Enfim, foi descoberta para quem era a proposta da Major League Soccer feita para um jogador do Internacional revelada pela direção colorada em um encontro com a imprensa. Caio Vidal recebeu essa oferta, mas a direção do Internacional rejeitou a possibilidade de negociar o jogador. A ideia da diretoria é valorizar os jovens jogadores do elenco para que eles tenham um preço de mercado maior e que o Inter possa lucrar com a venda deles. Yuri Alberto, por exemplo, tem a venda projetada para o meio do próximo ano. E aqui eu explico como o Inter projeta a negociação de jovens jogadores que ali na frente vão render dinheiro para o clube. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Hoje nós vamos falar sobre vendas de atletas do Internacional e sobre como que a direção está projetando, está pensando as possibilidades de negociações que são um elemento, são uma parte muito importante dessa tentativa de recuperação financeira do clube. A gente fala aqui seguidamente que o Inter deve 600 milhões de reais em dívidas a longo prazo, deve quase 400 milhões de reais em dívidas de curto prazo, está toda hora com algumas facas no pescoço, como foi a expressão utilizada pelos dirigentes no Beira-Rio. Então o Inter precisa vender jogadores por um preço bom para que possa sair dessa crise financeira. E esse é um dos objetivos do atual departamento de futebol, é uma das metas do atual departamento de futebol, fazer com que os jogadores tenham boa valorização no mercado para que assim eles possam sair por um preço maior e o clube possa assim ter arrecadação maior e sair da crise financeira. Bom, o Caio Vidal recebeu uma proposta da Major League Soccer. Ontem a gente recebeu informação, o próprio Paulo Brax admitiu para a imprensa em um encontro que aconteceu no CT Parque Gigante, de que o Inter havia recusado uma proposta por um jovem jogador vinda de um clube da Major League Soccer. E hoje a gente descobriu, saiu em alguns portais inclusive, eu não tenho detalhes de qual time que ofereceu e qual o valor oferecido, mas foi pelo Caio Vidal. E o Internacional rejeitou a possibilidade de proposta desse jogador. O Paulo Brax até havia falado pra gente que a proposta acabou não sendo aceita porque ela veio em um valor que o Internacional não estava interessado em vender. E porque era um jogador que o Inter não estava interessado em negociar naquele momento. É claro, o Caio Vidal, ele é um dos poucos atacantes de lado que o Internacional tem no elenco. É um jogador que o Inter acredita até em certo ponto, mesmo ele não tendo tanto espaço assim ao longo dos últimos jogos com o Diego Aguirre, mas veio uma proposta muito baixa. Isso não quer dizer que a direção do Internacional não tenha comemorado o fato dessa proposta ter vindo. E eu explico aqui. O entendimento dos dirigentes é que, aos poucos, o Internacional está conseguindo recuperar aquele status de clube vendedor, de clube formador. Duas grandes vendas já aconteceram nesse ano de 2021. E graças a essas duas grandes vendas, vou lembrar aqui do Praxedes e do Vinícius Tobias, um por 7 milhões de euros. O outro tendo 60% do passe vendido por 5 milhões e meio de euros, essas vendas possibilitaram que o Internacional praticamente atingisse a meta de arrecadação e negociações nesse ano, que é de 90 milhões de reais. O Paulo Brax afirmou que falta muito pouco para que o Inter atinja essa meta. Isso graças a não só essas duas vendas, mas também algumas negociações que o Internacional teve direito a alguma quantia. Por exemplo, a venda do Charles para o futebol dinamarquês. O Inter tinha uma porcentagem desse jogador, recebeu um valor nessa negociação. O empréstimo do Galhardo para o Celta de Vigo, o empréstimo do Donato para o Fluminense. Essas negociações ajudaram também o Internacional a construir essa arrecadação de quase 90 milhões de reais e bater a meta para esse ano. E como o Inter bateu a meta, e como o Inter conseguiu valorizar alguns jogadores para conseguir bons negócios no entendimento deles, pelo Praxedes e pelo Vinícius Tobias, o Inter está agora se dando ao luxo de valorizar no mercado alguns jogadores. Eu vou citar aqui alguns exemplos. O Yuri Alberto, por exemplo, se no início do ano chegasse uma proposta de 10 milhões de euros pelo jogador, o Internacional provavelmente ficaria muito tentado a vender, porque tinha algumas metas a serem cumpridas. Hoje não. O Inter bate o pé e não vende o jogador por menos de 15 milhões de euros. E um dos exemplos dessa tentativa de valorização é exatamente a proposta que chegou para o Caio Vidal, que não é titular absoluto, não é um jogador que o Inter espera arrecadar dezenas de milhares de milhões de euros, mas ainda assim o Inter entende que o valor dele foi baixo e não está hoje, em setembro, em uma necessidade tão grande de vender como estava, por exemplo, no início do ano. E isso é muito comemorado. Já para o próximo ano, o Inter projeta seguir nesse passo, seguir nessa linha e toma algumas atitudes para que tenha um elenco valorizado no mercado externo e jogadores que possam render frutos financeiros para o Internacional. Eu separei aqui, por exemplo, 6 jogadores que podem ser vendidos e podem ser alvos de grandes clubes europeus ao longo da próxima temporada e que dentro disso o Inter pode arrecadar uma boa quantia com a venda desses atletas.
Dois deles estão em um patamar um pouco maior, que são os dois jogadores mais valorizados hoje do elenco do Internacional. O Yuri Alberto, que o Inter não aceita menos que 15 milhões de euros, é o grande ativo do Internacional. A direção ainda entende que o Yuri Alberto é um dos grandes ativos do futebol brasileiro na atualidade, e o Inter pretende vender esse jogador por uma grande quantia, claro, dentro do retorno técnico que ele precisa dar ainda ao longo desse Campeonato Brasileiro e talvez da próxima temporada. O Yuri Alberto, ele dificilmente será vendido nessa janela de fim de ano, na janela de verão aqui do Brasil, porque a janela forte da Europa é a janela do meio do próximo ano. Então se acredita que somente lá o Yuri Alberto vai ter 21 anos, ele será vendido por um valor que o Internacional aceita e considera como positivo. Além do Yuri Alberto, um outro